A minha vida tem sido colecionar pedras no meu caminho. Esteja preparado, faça as perguntas certas. A nossa vida é feita de decisões. O medo de errar nos paralisa. Então, se eu posso deixar uma sugestão e uma provocação, tome decisões. Para mim, o grande luxo da vida é isso: adquirir aquilo que o dinheiro não compra, que são experiências, que são relacionamentos, que são acessos que muitas vezes não estão com uma etiqueta de preço que você pode comprar e parcelar no seu cartão de crédito. Olá pessoal, e hoje estamos aqui em mais um episódio, só que hoje um episódio muito especial com uma pessoa que eu admiro o trabalho, que eu acompanho e que eu quero apresentar para vocês. E já alerto, pegue papel e caneta, porque hoje é uma aula sobre empreendedorismo e resultado. Ele que eu recebo hoje, que é um convidado super especial, o Ricardo Bellino. Ele é empresário, investidor, autor, eu já ganhei aqui meu presente, conhecido como o homem que trouxe a Elite Models para o Brasil e negociou em apenas 3 minutos com Donald Trump. Eu estava querendo saber aqui a história, mas eu deixei para saber junto com vocês, em um dos episódios mais marcantes de sua trajetória. Seja bem-vindo, Ricardo. Obrigado, Sofia, querida. Muito obrigado por ter aceito o convite. Imagina, sempre uma alegria compartilhar e estar com deal makers. Deal makers gostam de estar próximos de deal makers e certamente você é uma deal maker, e eu quero te dizer da minha alegria de poder levantar essa bandeira, né, aqui no Brasil. Agora, recentemente, fui homenageado no Congresso Nacional como presidente do Conselho dos Deal Makers. Então, vamos elevar a nossa profissão, né, a um outro nível, porque não existia. Era um adjetivo, era uma maneira de tentar definir um pouco aquilo que nós fazemos, né, que eu digo que é costurar ternos sobre medida, né? Os negociadores importantes, eles entendem essa lógica. Não é one size fits all. Não é um terno, né, de confecção. É um terno feito sob medida. E para quem está aqui, que nunca ouviu falar no Ricardo, quem é o Ricardo Bellino? Então, o Ricardo Bellino é fundamentalmente um grande cozinheiro de sopas de pedra, né? Eu brinco que a minha vida tem sido colecionar pedras no meu caminho, né? Sempre olhando oportunidades onde as pessoas achavam que tinha um problema, né? Que tinha uma pedra no caminho, né? E, enfim, para trazer algumas que são mais, vamos dizer, simbólicas da minha trajetória, né? Quando eu era um jovem ainda, adolescente, no início da minha trajetória ali, entrando na faculdade, um ambiente que não tinha nada a ver comigo, até porque, por isso mesmo, eu deixei 2 faculdades para trás, sou um analfabeto sem diploma, né? Eu acabei fundando a Escola da Vida, que é um projeto que eu tenho um carinho gigante, um projeto de educação de uma escola filosófica que fala sobre valores de tudo aquilo que o dinheiro não pode comprar, né? A gente está aqui para falar sobre o que é realmente o luxo. Sim. E às vezes as pessoas pensam que o luxo é comprar marca importada, é comprar marca de luxo. Não é. O verdadeiro luxo é você ter a capacidade de ter acesso e adquirir aquilo que o dinheiro não compra, que são experiências, que são relacionamentos, que são acessos que muitas vezes não estão com uma etiqueta de preço que você pode comprar e parcelar no seu cartão de crédito. Para mim, o grande luxo da vida é isso, né? Talvez a gente tenha já quebrado o protocolo, porque era para responder isso no final, mas aqui comigo é tudo o contrário. Vamos começar logo pelo começo, pelo que interessa. Adorei. Porque, enfim, né, eu estou num momento da minha vida, né? Porque, então, lá atrás, né, um pouco na busca de uma oportunidade de empreender, eu leio uma revista de moda, acidentalmente, que estava na mesa da casa de um amigo meu, fotógrafo, e tomo conhecimento de que existia um grupo mundial de agências de modelo que representava as modelos mais importantes do mundo, chamada Elite, e que tinham as grandes estrelas daquela época, que era Cindy Crawford, Claudia Schiffer, Naomi Campbell, Linda Evangelista. E eu fiquei maravilhado com aquilo, né?
por várias razões, inclusive pela paisagem da matéria, né? Então, eu achei aquilo o máximo e eu, que tenho uma história um pouco engraçada, porque eu era muito tímido quando eu era criança, muito tímido. É mesmo? Isso é novo. Não, tímido, mas assim, no alto grau, assim. E eu adoro contar essa história porque na minha escola, na minha classe, né, tinha uma menina que eu nunca esqueço o nome, que se chamava Andréa Veloso. E Andréa Veloso, ela era a menina mais bonita da escola. E eu fazia assim, eu competia na escola entre os dois mais feios. Então eu era primeiro lugar uma vez, segundo outra, mas eu não passava do segundo. E ela sentava na minha frente da carteira, né? Então aquilo pra mim era uma loucura. Eu já não gostava da aula. Aquilo me tirava a concentração completa. Quantos anos você tinha? Sei lá, 15 anos, 16 anos, jovem, adolescente total. E aquilo era motivo de gozação na escola, porque todo mundo sabia, né? E, bom, brincadeiras à parte, numa das festas que tínhamos entre os amigos de dança, de disco, na minha época você tinha que convidar a menina para dançar. E eu falei, porra, vou tomar coragem e vou chamar a Andréa Veloso para dançar. E meus amigos falaram, não faça isso, vai pagar o maior mico da tua vida. Falei, querido, o não eu já tinha essa atitude mental antes. Bom, o resumo é que eu fui convidar a Andréa Veloso para dançar e ouvi um sonoro não, óbvio. Mas não era um não assim baixinho, não. Não se enxerga. Ô Belino, pelo amor de Deus, tá louco? Bom, e o resumo é que aquilo me gerou um constrangimento, quase um trauma de infância. E aí como naquela época, você pode imaginar, eu tô falando para você no início dos anos 80, não tinha, o cara que inventou a internet não tinha nascido ainda. Então não tinha internet, não tinha iPhone, não tinha Uber, não tinha nada disso. Senão ia virar um meme, né? Bom, e aí eu tinha que esperar meu pai para me buscar. Bom, muito bem, eu fui lá e me aproximei do DJ. E o cara falou, meu amigo, conversar eu não tô podendo, mas se você quiser me ajudar, você pode ficar aqui tocando as lâmpadas, teclado aqui para apagar e acender as lâmpadas e me ajudar a pegar os discos. Bom, o resumo é que eu fiz, o cara gostou, me deu uma oportunidade, semana seguinte já era sócio da equipe de som. Bom, virei uma espécie de Alok da escola. Meu amor, você não pergunta se o Alok é feio ou bonito. O Alok é o Alok, meu amor. Ok? Ok. Esse negócio de feiura e belezura é um conceito muito subjetivo. Porque eu virei o Alok da escola. Então como diria minha avó, quem ama o feio, bonito lhe parece. Então eu comecei a parecer bonito demais para todo mundo. E obviamente aquilo me quebrou algo importantíssimo na minha vida, que era a questão da autoestima. Sim. Porque para mim, né, se você não consegue equilibrar isso, você vai ser sempre refém dos seus traumas, das suas inseguranças. Ser um deal maker é dominar a arte das suas próprias frustrações e inseguranças para você conseguir ter um relacionamento com outras pessoas e desenvolver relacionamentos e vínculos que vão resultar em negócios. E não ao contrário. Sim. Você precisa ter esse entendimento de quem é o outro, como é que o outro está. Porque, desculpa, nós empreendedores somos um tipo raro de ser humano que vem junto no chip uma oscilação de humor absurda. Eu diria que somos bipolares. Sem remédio, né? E a verdade é que nós, durante o dia, num dia de 24 horas, mudamos o nosso humor várias vezes. Sim. Só que esqueceram de te contar que para fazer um negócio tem que ter um outro cara do outro lado da mesa, que também passa pelo mesmo. Como é que você alinha isso e gerencia esses momentos na sua vida onde há algum impacto externo, alguma influência externa que vai mudar o teu foco, o teu sentido de humor, a tua maneira de avaliar? Porque se você dormiu no sofá porque brigou com a sua mulher, meu amor, você não vai estar com a mesma disposição de tomar uma decisão, de fazer um investimento, porque você está apurrinhado. E nós somos seres humanos. Seres humanos ficam apurrinhados. E esse apurrinhamento impacta na sua decisão. Não existe alguém que consiga desligar uma chave, ligar outra, deixar para trás o que aconteceu na vida pessoal e chegar no trabalho e ser outra pessoa. Não existe isso.
Isso é realmente para mim uma grande ilusão. E eu venho vivendo isso. E aí eu estou nesse momento da minha vida, sou impactado por uma matéria de uma revista e naquela noite eu tomo uma decisão. E a decisão foi: vou me tornar sócio do John Casablancas, que era o fundador da Elite, e vou trazer a Elite para o Brasil. Eu só tinha 3 probleminhas naquela noite. Não falava uma palavra de inglês, não tinha um puto de um tostão e não conhecia ninguém na indústria da moda. Só isso. Eu falei, se eu conseguir... Você tem 50 tons de luz, eu tinha 3 probleminha. Imagina se eu conseguisse resolver isso. Nossa. Acontece que aí eu resolvi pagar o preço. E aí foi uma sequência de acontecimentos, entre os quais um que me fez possível ir para Nova York várias vezes para poder ir lá fazer um pitch para o John Casablancas, que foi arrumar um emprego na DHL. Então eu me tornei courier da DHL. Então eu levava malote de documentos para viajar de graça para o outro lado do Atlântico. E assim eu viajei 10 vezes para Nova York para ir lá tentar apresentar uma ideia para o cara. Você está entendendo que eu não era um investidor, eu não era um filho de pai rico que ia estar lá para poder comprar uma franquia, para montar uma agência. Esquece! Era sopa de pedra. Ano? Sopa de pedra total. Para que você começou a fazer essas viagens? 85. Porque sempre, assim, se hoje já é uma dificuldade ir, né, aos Estados Unidos pelo custo do dólar, imagine. Não. Bom, enfim, querida. E como eu, na verdade, tenho muito forte dentro de mim essa obstinação e esse entusiasmo, eu sou imparável. Então a minha decisão estava tomada. Não era se, era quando. E foram, eu te diria, 2 anos. 2 anos de viagens, idas e vindas. Não existia, meu anjo, não existia e-mail. Eu me conectava, eu me correspondia com eles por telex e carta do correio com selo, que levava um mês para chegar de um lado para o outro. Então assim, só que eu fui resiliente o suficiente para conseguir superar tudo isso. E no dia 8/8 de 88, quer dizer, foram mais de 3 anos do dia que eu tomei o primeiro avião ao dia que eu inaugurei no Copacabana Palace a primeira final do concurso da Elite no Brasil, que foi um evento extraordinário, com um investimento multimilionário da Elos, que foi a marca que me patrocinou. E ali eu me tornei, me consolidei, me consagrei o sócio realmente brasileiro da Elite, sócio do John Casablancas, sócio do Nelson Alvarenga da Elos, e eu tinha 23 anos. 22 para 23 anos. E eu tinha 51% do equity da empresa. Ele me falou Fui 50%, mal acostumado. Eu falei assim, você é ousado. Não é 50, é o 50 e mais aquele um share que toma a decisão no final. De tudo. É okay? A diferença de tudo. Sim. É a diferença de tudo, não é o 50, é o 1%. É o 1%. É o 1%. Então, enfim, e aí essa história me fez, assim, de fato, entender a dinâmica, né, de como construir valor, relacionamentos, construir uma marca, não só a marca do negócio, mas uma marca pessoal. E aí eu tive o privilégio também de conhecer, de ser impactado por uma campanha que tinha sido lançada pelo Ralph Lauren em Nova York. Aí estou te falando já na década de 90, em 94, Ralph Lauren se une aos maiores ícones da moda americana e lança uma campanha para chamar a atenção de um problema gravíssimo que atinge 7 em 10 mulheres nos Estados Unidos em potencial, que é o câncer de mama. E ele cria uma camiseta com um símbolo azul no centro, no peito. Eu lembro. Eu fui na loja dele, comprei 2 camisetas, voltei para o Brasil, fui para Blumenau e fui fazer um pitch para o meu amigo Fábio Hering, que tentou de todas as maneiras me demover daquela ideia que, segundo ele, ia ser um desastre, não ia dar certo, não ia funcionar. E como eu não ouço a opinião alheia, eu prefiro errar e aprender com meus erros, mas correr o risco, eu não ouvi. E eu vendi 14 milhões de camisetas no Brasil. E o movimento do Brasil gerou um impacto global muito grande, porque nem na América vendiam 14 milhões de camisetas. Até hoje, a campanha já tem 20 anos. Né? Desculpa, 30 anos. Essa campanha hoje está em mais de 10 países. Eu mesmo fui responsável, não só no Brasil, mas por levar a campanha para a Inglaterra e para a Argentina. E depois eles desenvolveram a campanha
em vários outros países. E aquilo foi mais um ensinamento da construção dessa minha marca pessoal. Né? Entendendo que eu posso colocar a serviço, ao meu serviço, ao serviço do sistema, não só as minhas habilidades como empreendedor, que visa lucro e que empreende e que tem sucesso e está tudo bem, mas que eu posso também servir numa esfera social. Que eu posso me dar ao luxo de dedicar o meu tempo, minha energia e meu relacionamento empresarial para fazer o bem. Apenas. E não apenas, vírgula, porque eu tenho um outro interesse. Para mim, isso é luxo. Sim. Poder me dar ao luxo. O que você pode se dar ao luxo hoje para fazer algo para você ser feliz e fazer outras pessoas felizes. E isso não é uma conversa poliana, porque Harvard, a mais importante escola de negócios do mundo, com mais de 100 anos de história e tradição, tem um programa mais popular de toda a sua história que chama-se Managing Happiness, gerenciando felicidade. E nós não estamos falando de felicidade, de novo, romântica, poliana. Vamos escrever um romance. Não. É vida real. E Harvard tem desenvolvido nos últimos 80 anos uma pesquisa com pessoas que, várias delas já faleceram, já não estão mais aqui, mas ele vem desenvolvendo essa pesquisa que comprova que pessoas mais felizes produzem mais. Pessoas mais felizes trazem mais resultado para os seus negócios. Pessoas mais felizes ganham mais dinheiro. Mas a recíproca não é verdadeira. Pessoas que ganham muito dinheiro não necessariamente estão felizes. Tem um caso recente do fundador do Minecraft, aquele projeto de tecnologia que cria aqueles mundos virtuais, que vendeu por apenas 2 bilhões de dólares a sua operação para a Microsoft. Esse homem está recluso, deprimido, isolado socialmente, depois de ter recebido 2 bilhões, comprado carrões, casões, mulherões e tudo que você quiser. Desculpa, se você não estiver alinhado com valores, com o verdadeiro luxo da vida, que é de fato ter aquilo que é importante, independente do contexto geral. Nós gostamos de carro bom, relógio bom, casa boa, vinho bom, tá tudo certo. Tá tudo bem. Mas você vai ter isso de verdade, vai desfrutar disso se você dominar a arte de construir uma riqueza baseada no luxo que o dinheiro não compra. Sim. Se você for capaz de adquirir o luxo da vida, que não necessariamente você vai comprar com dinheiro, você vai realmente desfrutar de tudo isso e tá tudo certo. Vai Nesse caso, a ordem dos fatores altera o produto. Né? Completamente altera. Né? Então fui lá e fiz essa campanha que me dá uma alegria até hoje de contar e de ver que as pessoas reconhecem aquele movimento porque ele ficou na mente da pessoa. Sim. Aquilo tem um recall absurdo, são 30 anos. E eu me lembro, a minha filha mais velha, a Vitória, tinha 1 aninho e eu me lembro, botei a camiseta nela e ela parecia um vestido aquilo nela. Mas são 30 anos. Sim. Então, é construir histórias consistentes, né? Genuínas, com verdade, com transparência, com esse compromisso de realmente colocar a felicidade na frente do sucesso. Né? Entender que essa é uma dinâmica. E eu, às vezes, sou engraçado que a gente tem que tomar muito cuidado com o discurso, com a narrativa, porque a gente tem a habilidade de se expressar, tem que tomar cuidado de não contar uma história para você mesmo e não colocar na prática. Porque a gente é colocado em teste todo dia. Exato. Então, eu tenho tido essa oportunidade de colocar em prática a minha narrativa. Né? E aí você, às vezes, não tem o tempo, não tem a atenção, porque são tantas coisas que passam na nossa cabeça e tantos compromissos que a gente tem e tantas prioridades e que ao nosso lado, alguém que está nos servindo, de repente precisa de uma palavra. Eu conheci um motorista de Uber recentemente. Um cara simpático. O cara ficou me ouvindo, eu falando, interagindo, fazendo videoconferência no carro, uma loucura.
como é a minha vida. Dealmaker em ação. Sim. Belino sendo Belino em ação. E o cara tava enlouquecido, né? Até ele falou, você vai me desculpar, mas eu tenho que te falar. Isso aqui tá me deixando maluco, eu tô impressionado, não sei o quê. E aí, até surgiu na hora, né, a gente conversando, surgiu o nome do Rufino, do Geraldo Rufino, que é um amicíssimo meu. E ele é apaixonado pelo Rufino. Eu falei, peraí, liguei pro Rufino, o Rufino gravou um vídeo para ele. E ele tá num momento de dificuldades, né? Como uma grande maioria, né, dessa população. Aí um dia... E aí acabei contratando ele para outros serviços. Aí um dia que tem um ritual que eu adoro tomar café na padaria. Isso é uma coisa que eu gosto, me, myself and I. Então eu vou na padaria comigo, myself and I, somos nós três, tomar café. E aí ele foi me levar, eu falei, vamos tomar café comigo. E eu, muito possivelmente, dei uma mentoria para o cara de 1 hora na padaria da Gava, onde eu vivo momentos de inspiração espetaculares. Eu pude me dar ao luxo de doar. E aí não é dinheiro, é tempo, é abrir a mente de alguém para uma consciência de que problemas, meu amor, todos nós temos. Você quer que eu te conte os meus? Eu falei para ele, acho que você vai sair correndo. O teu não é maior que o meu não é maior que o seu, ele é do tamanho das nossas responsabilidades, daquilo que a gente assume na nossa vida, né? Então eu diria que hoje se fala muito desse sucesso, se vende muito esse estilo de vida, se exibe muito esses padrões e esses rótulos e esses ícones, esses artefatos e esses brinquedos, como se isso fosse a representação fiel do que é felicidade. Sim. Do que é sucesso. Não. Isso é um equívoco. Isso é um dos motivos pelos quais a nossa sociedade, e vamos falar de Brasil em especial, ostenta os mais graves índices de doenças mentais do mundo. Nós somos o top 3 em casos de ansiedade e depressão no planeta. Nós somos o número 1 em remédios antidepressivos. E grande parte se deve à cultura dessa busca a qualquer preço de um sucesso imediato para resolver o boleto do final do mês ou para ficar rico achando que aquilo num golpe de mágica, numa fórmula de 1, 2, 3, você vai ficar rico. Isso não existe, gente. E vinculado a isso, você vê, estamos nesse ranking, que eu nem tinha esse número, mas nós também somos um dos primeiros a consumo de rede social. Olha ali, a vinculação disso. Exatamente, porque essa cultura e esse consumo, né, que inclusive transforma a nossa capacidade de atenção, porque o nosso span de atenção está diminuindo cada vez mais. Sim. Você não aguenta mais ver mais do que 15 segundos de um vídeo. E aí isso impacta no seu próprio processo mental, neurológico. Mas a gente não está aqui para falar das coisas ruins, mas para falar da vida real. Exatamente. Quando alguém que tem a sua autoridade para falar de luxo convida alguém que tem autoridade para falar sobre deal making, empreendedorismo, precisa entregar algo mais do que apenas contar como é que eu fiquei rico e famoso me tornando sócio do John Casablancas, ou do Donald Trump, ou vendendo 14 milhões de camisetas por câncer de mama, ou por fazer arte, enfim. Eu acho que nós temos uma responsabilidade. Eu acho que isso, para mim, é o meu luxo hoje. Sim. Aproveitar um tempo de qualidade com alguém que tem autoridade e que está disposta a inspirar pessoas de verdade, contar histórias de verdade. E nesse... É muito interessante isso que você está dizendo. Eu ganhei esse livro. Eu amei, já vou começar a leitura hoje. Como que foi chegar aqui? Porque hoje nós estamos falando do... É muito dizer que é o principal, o homem... Certamente.
com o maior poder do planeta. Exato. É verdade. Eu queria uma palavra correta, né? Poder é a palavra, não tem Porque outra palavra. A América não tem a comparação em PIB, etc. Não. Como que foi chegar aqui, Belino? Então, você sabe que vou te responder e não foi um golpe de sorte, mas foi uma construção de um relacionamento de confiança com o John Casablancas, que foi quem me apresentou ao Donald Trump, por conta de uma oportunidade de negócio que apareceu para mim na varanda da minha casa, literalmente, quando um vizinho veio me propor intermediar uma operação imobiliária, e eu visualizei que a marca Trump seria a marca para ostentar esse projeto. E, obviamente, meu amigo achou que eu estava louco, como a grande maioria, e eu acho perfeito. Toda vez que você me falar, querido, isso é uma loucura, isso não vai dar certo, eu tenho certeza que é por ali que eu tenho que ir. Absoluta certeza. E aí o cara me falou isso, ele foi embora, eu passei a mão no telefone, liguei para o John Casablancas e contei para ele um pouco da oportunidade que havia aparecido e que a gente poderia tentar fazer uma sopa de pedras de unir essas pontas. E ele imediatamente se propôs a mandar um fax para o amigo Trump, que ele não via há alguns anos, e me disse, olha, prepara uma apresentação aí introdutória, porque, obviamente, se ele responder a minha carta, e possivelmente vai responder, ele vai te apresentar alguém lá do grupo dele, do time dele, para poder avaliar o teu negócio. E aí eu preparei uma apresentação conceitual, interessante, papapá, e isso, te juro, deve ter acontecido vamos botar assim, numa quarta-feira. Na sexta-feira, 2 dias depois, estava na casa do meu vizinho, então, que havia me trazido aquela oportunidade. E eu estava mostrando para ele, olha, isso aqui foi o fax que foi para o Trump, isso aqui foi a apresentação que eu montei. E agora vamos esperar os próximos capítulos da minissérie. Nem Netflix existia nesse momento. Minha amiga, eu sei que eu estava lá e toca meu celular na sala de televisão do cara, que eu estava projetando na parede. Era a secretária do Trump. E me botou na linha com ele. E a gente ficou uns 10 minutos conversando. E ele, no final, curioso para saber do que se tratava, me perguntou. Eu falei, mas eu mandei para você essa apresentação. Ele falou, mas eu não recebi. Você mandou para quem? Não sei, o John pediu para mandar para uma pessoa. Não, manda aqui para minha assistente pessoal que eu vou receber agora e já te ligo em seguida. Ligou 2 vezes no intervalo de 5 minutos, 10 minutos. E ele adorou o conceito. Ele realmente adorou. Só para você ter uma ideia, o conceito que eu havia criado, que era um clube exclusivo em torno desse condomínio de golfe, que chamava-se Villa Trump, o membership do Projeto clube, imobiliário. o membership do clube era uma chave da Tiffany com o monograma Villa Trump. Então eu entendi que eu podia trazer a tradição da Tiffany para ser a chave para abrir a porta desse negócio. Não, ele amou. E aí ele me convidou para essa reunião, que era na segunda-feira às 9 horas da manhã, e eu fui para Nova York. Então, para atender essa reunião, segunda, 9 horas da manhã, Trump Tower, 27º andar. E ali, quando eu cheguei, eu encontrei o cara que não era aquele que eu falei no telefone. Estava ali um pouco transtornado, com problemas, não sei o quê. E eu de pé na sala, nem me ofereceu um cafezinho e uma água. E ele falou, olha, eu estou num dia ruim. Aqui está meu advogado, aqui está meu vice-presidente de negócios. Querido, eu não estou com cabeça para projeto, ainda no Brasil. Não tem nada fora do estado. E ele falou, para você não perder a viagem, you have 3 minutes. E essa frase, que é uma frase antológica na cultura americana, que ela é usada para se livrar de chato. Quando alguém o vendedor de faca Guinzo bate na sua porta, you have 3 minutes. Vendedor de enciclopédia, you have 3 minutes. É isso. Eu vou usar isso muito. Amor, é isso. Ok? Então, assim, e aí eu entendi. E aí são essas coisas que você acumula na sua escola da vida. Não existe estratégia para responder uma coisa dessa. Você acha que alguma escola de negócios do mundo, com algum PhD do mundo, vai te preparar
Porque presta atenção, não é que... Psicologicamente. Isso. Né? Não é que alguém me disse, olha, senhor Bellino, o senhor terá 3 minutos. Não, meu amor. Você chegou para fazer uma apresentação milionária. Isso. E eu ouvi isso na hora. E eu tinha que resolver isso na hora. E eu digo o seguinte, Sofia... O que passou na sua cabeça? Eu não me penso. Na verdade, eu digo que se eu tenho uma habilidade, é estar preparado para o imprevisível. Eu adoro o imprevisível. Adoro. Então, eu estou sempre pronto para o imprevisível. Que é o imprevisível. É não Porque ter você pensaria vulnerabilidade. assim, deixa eu pegar um impacto ou algo. Eu respondo muito rápido, mas eu já penso assim, o que chamaria atenção? O que você pensou nisso? Mas você imagina que naquele momento eu não tinha muito tempo para pensar nada. Não, então, é fração de segundo. Milésimos de segundos, e ali eu entendi o seguinte, primeiro que não tenho o que vender, não tenho o que contar, não tenho que explicar, porque tem muito pouco tempo e não vou brincar com coisa séria. Até porque estamos tratando de quem estamos tratando, não é isso? Exato. E aí eu simplesmente decidi arriscar fazer uma série de perguntas que ele não sabia responder. Né? Então eu perguntei a ele, você sabia, Donald, que nós temos a segunda maior frota de jatos privados no mundo do Brasil? Quando eu fiz a primeira pergunta, eu desconstruí o estado mental dele. Porque ele estava... A única coisa que ele queria é que passasse 3 minutos para eu ir embora. Eu estava em pé na sala. Eu não fui convidado para sentar na sala. Porque sentar demoraria mais do que 3 minutos. Exato. Aí eu falei, gostei da pergunta e falei, vou fazer outras. Falei, você sabia que em número de L pontos, São Paulo é a número 1 metrópole do planeta? Nós temos mais número de L pontos em São Paulo do que qualquer outra metrópole no mundo. Uma lição importante. Esteja preparado, faça as perguntas certas. É fundamental. É fundamental. Aí falei, querido, uma Ferrari no Brasil custa 3,5 vezes a mais do que custa a mesma, o mesmo modelo, por conta da estrutura tributária. As vendas de Louis Vuitton, de Chanel no Brasil são comparáveis às vendas por pé quadrado da Ásia. Então, assim, eu fiz lá um conjunto de perguntas, uma meia dúzia, que obviamente eu perguntava e respondia, porque ele não sabia. E aquilo tirou o foco dele do relógio para me mandar embora. E quanto tempo você ficou? Eu não demorei 3 minutos para fazer essas perguntas. Quando eu terminei, eu terminei dizendo, eu acho que a marca Trump, que representa luxo, poder, exclusividade, aspiracional de sucesso, deveria ocupar, num mercado como o do Brasil de luxo, os mesmos lugares que hoje estão ocupados nos diferentes outros setores, por exemplo, automotivo, Ferrari, Gulfstream, aeronave, Chanel. Eu acho que você tem que olhar esse mercado. Ele achou aquilo. Primeiro, quando eu fiz essa última colocação, ele abriu um sorriso e falou, olha, eu não sei que projeto que você tem, mas eu estou, de fato, muito bem impressionado com a forma como você reagiu. Mandou os 2 caras que estavam na sala embora, sentamos, ficamos pelo menos 1h30 conversando, das quais 70% não tinha nada a ver com negócio, porque pessoas que fazem negócio querem pessoas interessantes e não interesseiras. Você tem que conectar com as pessoas. Isso é um ponto, que eu perguntei quanto tempo, porque nós damos prioridade ao que é prioridade, e sempre um bom negócio é prioridade. Quando alguém chega para você e fala assim, olha, eu não tenho tempo, ela não tem tempo para algo que não é prioridade para ela. Olha isso aqui, como que uma pessoa de 3 minutos teria 1h30 com você? Não é isso? Exato. E aí, quando a dinâmica muda, né, e aí passa a poder fazer parte de algo que pode ser interessante, o cara muda, ele faz a agenda. E aí quis o destino que eu brinco que eu tivesse muita sorte. Então a conversa foi boa, depois ele chamou o advogado, que o advogado era o diretor-geral da cadeira de negociação da NYU, da Universidade de Nova York, que ficou encantado com a negociação, ele testemunhou o que aconteceu, ele viu eu fazendo aquilo. O livro conta, você vai ler, né? Tanto o prefácio do próprio Trump, que ele escreve, quanto a carta que foi enviada para a Secretaria de Imigração, propondo que eu recebesse um green card de extraordinária habilidade, que eu recebi. Ao final da carta, eles
eles alegam, eles sugerem que os Estados Unidos devesse colocar um tapete vermelho para eu fazer negócios nos Estados Unidos, vindo do gabinete do homem que veio a se tornar o presidente dos Estados Unidos. Então, e tudo isso não é para falar que eu sou bom de oratória, ou que eu sou... Você fez curso de oratória? Não! Nunca fiz curso de nada disso. Sou autodidata. Imagina você fazer curso de oratória. Não. É uma pergunta. Não, eu nunca fiz. Você E acho, olha, bem. eu tenho um amigão meu, Fernando, que tem a Vox to You. Eu, já fui lá, dei palestra para os caras. Porque eu sou o autodidata disso. Eu realmente não tenho esse embasamento acadêmico, técnico, de nada. Né? Eu sou um cara realmente da escola da vida. E você se prepara. Eu me preparo. Eu vou Você se prepara. Mas deixa eu te dizer, é interessante, Sofia, eu me preparo muito mais numa dimensão inconsciente de me sintonizar com o ambiente, com as pessoas. Por isso que quando você me convida para uma palestra, eu chego antes. Eu prestigio os outros, eu escuto os outros, eu vejo como é que as pessoas estão, para eu me sintonizar com elas. Porque, obviamente, que a minha história eu domino. A história é a minha vida. Então, assim, não é que eu estou contando a história de outro, que eu tenho que fazer referências históricas, bibliográficas. Não, é minha história de vida. Né? Eu tenho maneiras de contar, o timing para contar, se é um TED, é uma coisa, se é uma palestra de 1 hora é outra, de 40 minutos. As minhas pausas dramáticas que eu nem sei como é que estuda isso, mas é da minha natureza, porque eu sou de fato um contador de histórias. Eu adoro contar histórias. E você vê que contar boas histórias vende? Eu não acho que tenha nenhuma hipótese de você vender alguma coisa sem contar uma boa história. Uma história, um negócio se vende com uma boa história. Sim. Acho que é fundamental. As pessoas gostam de boas histórias. Sim. E não é só contar uma boa história pela história. Né? Eu acho que ao você contar a história, ela vai revelar, né, não só apenas o produto ou a história que você quer vender, mas vai contar sobre você. Né? Porque qualquer investidor e todos com quem eu me relacionei e todos os projetos que eu me envolvi, o que está em jogo não é se você é bom de oratória, se você é muito criativo, se você vai fazer um desenho genial. Não, meu amor. É se você está preparado para a hora que dá errado. Porque os projetos vão dar errado muitas vezes. E eu quero saber quantas vezes você já errou, como é que você reagiu no erro, porque se você me disser que no primeiro erro você entrou num processo de depressão profunda, eu vou dizer, melhor não. Muda de trabalho. Arruma uma coisa mais tranquila. Porque empreendedores e deal makers têm que lidar com o imprevisível. E com as notícias ruins. E com as mudanças de ideia. Cenários, né? Eles mudam. O tempo inteiro. Como é que você reage? Como é que você reconstrói um cenário? Né? Eu acho que o luxo de um deal maker é dominar a arte de não dominar a narrativa. Porque às vezes você tem que adaptar. Você tem que reconhecer de fato que a sua vulnerabilidade e a do outro são a maior e melhor estratégia que você tem na negociação. É lidar com a vulnerabilidade. E eu digo o seguinte para você. Não intencional. Um dia eu ouvi de uma pessoa uma coisa que eu acabei adotando e incorporando na minha fala. Eu sou coracional. Olha. Que é você unir o intencional, que está tudo bem. Sim. Agora está na moda. Todo mundo é intencional, sou intencional. Tem que ser intencional. Peraí, vamos, calma, respira, calma. Mas e aí? Eu sou intencional. Mas qual é a frequência dessa intenção que eu vou conseguir usar para, de fato, essa intencionalidade ser percebida de forma quase inconsciente pelo outro, para dizer o seguinte, gostei desse cara, gente. Você colocaria isso como uma forma genuína? Que isso é genuíno? Isso. Com certeza. Porque não dá pra você fazer fake. É porque todo mundo fala muito na intencionalidade. Sim. E eu não sei você, mas quando eu chego num evento, que a pessoa ela já vem ali, olha, eu faço isso, não sei o que, não sei o que. Não é assim que se faz o negócio. Não é. Não é. Não Por é mais assim. que você tenha uma intencionalidade de estar no local.
Mas não é chato? Eu diria para você mais. Eu diria que não é assim que você se apresenta. Não, é péssimo. Você está entendendo? É péssimo. Então, imagina você... Para a gente dar um exemplo prático. Estamos aqui, de uma certa forma, numa dinâmica de educar, inspirar pessoas por meio das nossas histórias, né? Então a pessoa vê um sujeito que vem aqui, convidado por você, para falar de várias aventuras empreendedoras. Aí tem uma icônica que é ter sido sócio do Donald Trump em 3 minutos, um negócio maluco que continua até hoje vivo. Inclusive esse livro que você tem aí, que foi relançado, ele foi lançado em 13 países, em 13 idiomas, e foi relançado no dia da posse do Trump. E esse livro foi leiloado por um amigo meu querido, que é o Bruno Avelar, por $119 mil. Uma cópia, $119 mil, o livro foi leiloado e ganhou o título de livro mais valioso em um leilão de livro de negócios. Uau. Mas o que eu quero dizer com isso é que a pessoa espera que eu vá contar sobre as maravilhas da intimidade com Donald Trump, dos milhões que nós fizemos e todos os outros negócios que adviram desse negócio. Não. É sobre como que você constrói uma primeira impressão positiva. Quando alguém me pergunta quem é o Ricardo Bellino, eu vou te dizer o que eu não vou responder. O que você não vai responder? Que eu sou o sócio brasileiro do Donald Trump. Isso dizem os outros de mim. Eu digo que eu sou o cozinheiro de sopa de pedra. Porque isso que eu sou. Eu sou um cara que transforma um problema da infância numa oportunidade de virar um DJ, se torna um Alok da escola na década de 80, que me leva a ser impactado por uma história acidentalmente de conhecer a maior agência de modelos do mundo e me atrever a entrar numa aventura para me tornar dono daquele negócio, sem dinheiro, sem falar, sem conhecer ninguém. Então, assim, é muita sopa de pedra. Sim. E tá à distância de qualquer um que está nos assistindo pode fazer a sua própria sopa de pedra. Se você fosse elencar, Bellino, 3 pilares para um deal maker, quais seriam? Olha, eu diria para você o seguinte, a primeira coisa é exatamente aquilo que a gente acabou de falar, não seja interesseiro. Você precisa construir uma marca de alguém interessante. E pessoas interessantes fazem coisas interessantes. Vou te dar um exemplo concreto de como é um dos pilares ser interessante. Meu bem, quando eu estava vivendo o meu sabático nos Estados Unidos, depois de vender as minhas participações no negócio, na sociedade com o Trump, eu decidi que eu queria fazer um projeto de arte. Porque eu já tinha produzido, já tinha escrito 14 livros, conquistado aquilo que a grande maioria entende como sucesso. Né? E aí eu tive um insight e reciclei mais de 150 mil cápsulas de café Nespresso e criei uma coleção de arte, que são quadros com 2.500 cápsulas que retratam pessoas. É como se fosse um mosaico feito de cápsulas de alumínio. Fiz uma coleção, lancei no Sorro, numa galeria de 700 metros quadrados, que rodou o mundo inteiro e me conectou com pessoas que eu jamais pensei poder me conectar. Por exemplo, hoje, quem eu posso chamar de amigo de infância, Paulo Coelho, que tem o retrato dele feito de cápsulas de Nespresso na sala de jantar da casa dele em Genebra. O Donald Trump, que tem o quadro no seu escritório na Trump Tower. O David Foster, que é um dos grandes produtores musicais de Hollywood, que tem na sua casa de Malibu. De novo, eu não sou artista, mas eu criei um projeto genuíno, criativo e com um propósito maior. E eu doei todo o meu acervo para instituições. E eu vi esses quadros serem leiloados, como o último do Steve Jobs, que eu doei para o Gerando Falcões, para o meu amigo Edu Lira, e que foi arrematada por 50 mil pounds. Então, eu não ganhei dinheiro leiloando a arte que eu criei para ajudar os outros. Mas eu ajudei. Então, essa história me torna interessante. Então, num almoço de negócios, eu não falo só de negócios. Eu falo da arte que eu criei com a Nespresso, das conexões que eu criei,
dos livros que eu escrevi, do câncer de mama para 14 milhões de mulheres que eu criei. E antes de ter essa história, como que você fazia? Porque às vezes a pessoa está assistindo e fala, ok, Sofia, como que eu me torno interessante sem ter histórias interessantes? Mas eu contei aqui. Se a pessoa está prestando atenção, eu contei que era um menino feio que virou Sim. DJ, que ganhou notoriedade, e essa notoriedade me colocou em vários ambientes em contato com pessoas de um mundo que eu não conhecia, que era o mundo da moda, dos concursos, etc. E por força disso, quis o destino que viesse uma matéria de uma revista acidentalmente na minha mão. De um problema, você viu a Agora, solução. o que você faz com isso, eu não sei. O que eu faço, eu posso te dizer. Sopa de pedra o tempo todo. Então eu vejo uma coisa, eu visualizo uma oportunidade, eu sou aquele cara sonhador. Então eu mergulho na revista e saio do outro lado e acredito que vai dar certo. E aí eu faço dar certo. Primeiro pilar, então você eu acho que é colocaria... ser interessante. Sim, né? O segundo... Eu acho que o segundo é colocar a felicidade na frente do sucesso. Eu acho que é o seguinte, se você não tiver como propósito a felicidade, a sua e a dos outros, os pilares da sua construção não se sustentam na primeira ventania. Porque é muito fácil celebrar o sucesso, é muito fácil os aplausos das redes sociais, é muito fácil quando as coisas acontecem como você gostaria que acontecessem ou como a grande maioria gostaria. Mas no final do dia, não é assim que acontece. E as pessoas felizes, né, e isso faz parte dessa pesquisa que a Harvard fez, também ficam tristes, porque o contrário de felicidade não é tristeza, é apatia. Pessoas felizes também ficam tristes, só não ficam muito tempo na tristeza. Então, ser feliz é saber lidar com a tristeza. Ter sucesso é saber lidar com o insucesso. São os extremos. Como é que você lida com o contraditório na sua vida? Ou você só está preparada só para dar tudo certo? Desculpa te dar um recado, meus queridos, certo, aqui. Dá tanto errado antes. É muito errado antes para dar certo, rapaz. É 10 errado para dar um certo. Como é que, se você não tem resiliência, não aceita ouvir não e acha que tudo na vida é um golpe de sorte, desculpa te dizer, não vai acontecer. Não vai acontecer. E eu acho que o último pilar, que deveria ter sido a última pergunta que você ia me fazer, que eu desconstruí o roteiro e começamos falando, mas eu acho que é genuíno falar sobre isso. Eu sei que você fala sobre isso sob uma perspectiva da tua trajetória de sucesso, do que você aprendeu, de ser essa mulher, né, intencionalmente comprometida com essa qualidade, com essa experiência, né, das coisas que você representa, que você desenvolve. Mas eu diria que, para mim, o tripé desse negócio é você dominar a arte do luxo, de poder ter acesso ao luxo, que é o tema dessa conversa, daquilo que o dinheiro não pode comprar. Se você entender isso, se você entender que esses emblemas que a gente coleciona durante a vida, que nos emprestam temporariamente um sentimento, uma sensação eufórica de poder, não é o que nos define. O que nos define é ter o luxo de poder tomar o café com o motorista de Uber. Porque tomar café com bilionário, para mim, é fácil. Isso não tem problema. Eles me convidam. Agora, eu convidar um motorista que está precisando de um momento daquele, isso é luxo. Isso nem todo mundo tem capacidade de adquirir. Sim. E não custa muito. Custa você se determinar e se doar. Porque aí você vai ser uma pessoa feliz. Porque no final do dia, essa nossa passagem aqui é curta. Sim. Qual é a biografia? Qual é a história que você quer que escreva no seu obituário? Isso não é uma conversa melancólica. Sim, isso é uma conversa de que é alguém que passou pelo esse mundo e deixou um registro. Eu digo que agora está na moda falar de longevidade. 120 anos. Não, agora 150 anos. Eu não quero viver até 150 anos. É horrível isso. Coisa horrorosa. Belino velhote. Não quero. Eu quero poder tomar meu vinho, viajar, fazer o que eu gosto de fazer. Viver. Eu gosto de viver.
fazer minha sauna. Então, assim, para mim, de novo, a verdadeira longevidade, ela não se mede na quantidade de anos que eu vou viver biologicamente nessa Terra. Para mim, a longevidade verdadeira é os anos que eu vou ser lembrado depois que eu morrer. Então, a pergunta que fica no final desse bate-papo: o que vocês estão fazendo hoje para ser lembrado quando vocês não estiverem aqui? O que falam de você quando você não está na sala? Quais foram as obras que você edificou de fato? Se não tiver capacidade de responder isso, está em tempo. Tem que olhar as prioridades, tem que entender quais são esses valores inegociáveis que fazem parte de um todo para que você seja o melhor deal maker da sua vida. Porque você é a sua melhor marca. Você é o seu maior ativo. Se você não se relacionar com você, com seus valores e com aquilo que de fato vai se constituir na sua reputação, que é algo que eu aprendi com meu avô, e que isso vale mais do que dinheiro. Nossa, Belino, eu gosto muito, eu sou muito entrevistada para podcasts, e esse que eu sou host, como eu aprendo, como eu aprendi, como é um MBA estar aqui com você, e você falando sobre isso, eu faço uma analogia muito clara sobre o legado. E aqui nós estamos na sede, né, que eu sou sócia da Capital Concreto, que é a única incorporadora do investidor. E o que você está colocando aqui, como é uma edificação de legado, de você colocar a prioridade, você colocar questão sólida, histórico, marca, porque isso carrega um bom investimento a longo prazo. Isso é a nossa vida. Né? Eu sempre faço uma analogia da vida com a construção civil. E como isso que você está trazendo é profundo e como eu aprendi. É um MBA, eu tô aqui só ouvindo, assim. Eu acho que foi um episódio que eu fiquei mais, assim, prestando atenção para eu aprender, sabia? Porque somos deal makers. Sim. E como que ter a ação é importante, porque muitas pessoas elas ficam só querendo uma fórmula mágica e elas não começam a aplicar nada. Não, claro que não. Então, se colocar aqui 1% do que você falou, e você vai compartilhar esse episódio para chegar a mais pessoas, você vai ver como muda completamente um ponto de ação. Porque você deu aqui uma aula. Eu acho que tudo está baseado numa decisão. Sim. E não importa se ela é certa ou errada, mas ela tem que ser tomada. A nossa vida é feita de decisões. O medo de errar nos paralisa. Então, se eu posso deixar uma sugestão e uma provocação, tome decisões. Não peça licença. Não se justifique porque você achou que a pessoa não ia gostar ou não ia aprovar. Não, mas tome uma decisão. Porque a procrastinação das decisões são, na minha opinião, a maior causa de sofrimento, de frustração das pessoas. Porque elas jamais vão saber se aquilo ia dar certo ou errado. Porque elas vão dizer para elas mesmas que vai dar errado. E você sabe que nessa pesquisa da Harvard, eles apontam que mais de 90% de todos aqueles motivos que você atribui para o seu sofrimento hoje, vou ser demitida, aquele investimento vai deteriorar, meu relacionamento vai acabar. Bom, tem um conjunto, cada um com os seus monstros, ok? Ok. Cientificamente foi comprovado. Jamais vão acontecer. 90%? Inclusive falaram, acho que chega a 97%. Dos tumultos mentais que nós criamos na nossa mente, aquelas teorias da conspiração... Sim. 97% não vai. Não vai acontecer. Então, não se apegue. Vai lá e faz. Errou, faz de novo. E errou, e de novo. Porque a vantagem competitiva de pessoas como nós, que não são obstinadas, eu digo que eu sou obcecado. Porque eu vou até dar certo. Temos um traço em comum. Eu vou até dar certo, meu amor. Não é quando vai dar certo, porque vai dar. Vai. Eu não tenho outro plano. Não tem outro plano. Exato. É esse plano. Então, você pode dizer o seguinte, olha, não é se, é quando. Eu tenho muita paciência, eu sou um pescador, entendeu ou não? Sim. Mas eu sou ansioso.
E eu consigo gerenciar bem essas minhas questões internas. Então, tem um dia que eu não estou bem? Tem, claro que tem. Mas como eu sei que passa, eu não sofro tanto. Eu dou uma volta no lago, faço minha sauna, penso, calma. Sempre vai ter uma inspiração, uma luz, um ensinamento. Para você, a gente está aprendendo. Sim. Ou você está comemorando, ou você está aprendendo. Você está sempre ganhando. Então, tem que ter essa visão de mundo, né? Eu acho que a gente tem uma vida maravilhosa, né? Graças a Deus, temos saúde, somos privilegiados, né? Temos um ambiente, temos uma reputação. E o que a gente está fazendo com isso? Como é que a gente está compartilhando isso? Porque não pode ser só para a gente. Essa riqueza não pode ser acumulada dessa forma. Ela tem que ser distribuída. Sim. Especialmente esse dom que a gente recebe. Sim. Eu reconheço, e não é uma falsa modéstia, eu tenho um dom. Sim. Eu me conecto muito bem com as pessoas, eu me relaciono bem com as pessoas, eu tenho esse espírito, esse sopro divino do entusiasmo. Eu contamino as pessoas. Eu brinco que eu gosto de engravidar os outros. Porque assim, você... Sim. É isso. É. Porque se eu te engravidar, a gente tem uma coisa, é uma vida nova. Sim. Um projeto é uma vida nova. Sim. Que vai demandar, meu amor, muita intimidade. Sim. Com muito problema. A criança vai chorar. A criança vai te deixar louca. A criança vai ter que ir para a escola. A criança vai ter crise. A criança vai sofrer bullying. E depois ela poderá sim subir no palco e ser homenageada como um talento daquela área que ela escolheu. E tá tudo bem, mas tem um preço para pagar. Sim. Tudo na vida tem um preço. Como dizem os americanos, não tem almoço grátis. Sim. Tem que estar disposto a pagar o preço pelo sonho que quer viver. Porque ele não vai ser materializado num golpe de sorte. Belino, nós temos que ter outros episódios para falar de mais temas e eu quero que você fale assim, para quem está nos acompanhando até agora, que quer falar com o Belino, como que te encontra, quais as suas redes, você mesmo que responde? Eu respondo pessoalmente. Minha rede principal, que é o Instagram, né, o @Ricardo Belino, mas eu sempre digo o seguinte, se aquele jovem lá atrás, sem internet, sem LinkedIn, lendo uma revista, extraiu o número do Telex da história que mudou minha vida, meu amor, se você quiser conhecer a minha história, você vai me achar. Sim. Esse é o desafio. Porque só aqueles que ficam dando palminha e dando like para mim não me fazem a diferença nenhuma. Tem que ter ação, né, Belino? Tem que ter ação sempre. Tem que ter ação. Atitude. Sim. Acho que a atitude faz a diferença. Sim. Né? A pessoa que entende isso, que reconhece, que se inspira, porque eu diria para você o seguinte, os meus grandes mentores ou referências, se você quiser, não são aqueles clássicos Steve Jobs do mundo. Para mim, a grande referência de inspiração que me faz relembrar da minha responsabilidade é o Pequeno Príncipe. Temos isso em comum. Tu eres eternamente responsável por aquilo que cativas. E eu agreguei por aqueles que cativas. Então, quando a gente tem esse compromisso, a gente reconhece, entende e age como alguém que está comprometido em se doar, atender, ajudar a transformar de fato outras pessoas. Você pode ter certeza que esse universo é maravilhoso, ele te devolve isso milhões de vezes mais, porque são energias que vêm para você. E eu não estou falando de um cara que não gosta das coisas desse mundo real. Eu gosto e vivo e desfruto e está tudo bem. Mas o grande luxo eu entendi quando eu vivi um paradigma na minha vida morando em Key Biscayne, que eu morava numa gaiola de ouro, com a porta aberta, e eu não estava feliz. Então, eu estava vivendo o luxo. O carro de luxo com a Porsche com a placa Belino, o casão em Key Biscayne, o carro de golfe para levar as crianças na escola, todo aquele mundo maravilhoso e tudo mais que você quiser e alguma coisa. Mas e aí? Isso é o luxo? Fiz tudo aquilo para chegar a ter aqueles bens e não está feliz? Tem alguma coisa que não está fechando a conta. Então, eu diria que esse é o grande luxo da vida. Quando a gente pode reconhecer isso em tempo, para poder fazer por nós
algo que ninguém pode fazer, que é nos fazer sorrir por dentro, ser feliz, para fazer outras pessoas felizes. Belino, que aula! Eu quero agradecer mais uma vez o tempo que você dispôs a estar aqui. Eu sempre falo, não é só o episódio, é todo o transfer, é você estar lá, é o que você deixou de fazer para estar aqui. Então, eu quero te agradecer porque para mim foi uma grande aula e eu vejo quanto isso vai contribuir e eu quero te agradecer por essa contribuição. Muito obrigada. Alegria estar aqui com você. Muito obrigada. Muito bom. Vamos continuar compartilhando aqui. Somos Dealmakers. Sim. E agora que temos Dealmakers como uma profissão institucionalizada, vamos empreender juntos. E para você que acompanhou até aqui, siga o Belino. Vamos deixar todas as redes aqui, compartilhe. Esse daqui é o livro dele. Eu gosto de contribuir e divulgar aquilo que eu consumo, porque eu sou muito seleta. As pessoas que elas têm performance, elas são seletas. Então, eu consumo o seu conteúdo, eu admiro o seu trabalho por essa seleção, pelos resultados que com você certeza. tem. E você tem a certeza que a recíproca será verdadeira e eu vou, com muito interesse, aqui entender, conhecer, né, dessa tua... Meu novo livro. Eu diria até da tua metodologia, Sim, né? Porque eu acho que sim. Quando você fala desse atendimento excepcional, Sim. para mim isso aqui tem um tom que vai muito além de um livro. Para mim isso é um manual, é uma metodologia. Sim, né? sim. Eu fiz isso com o Dealmaker. Né? Eu transformei 40 anos dessa minha jornada numa metodologia que eu protegi, que eu registrei e que é meu ativo. Né? Que demais. Então, eu acredito que é isso e eu tenho certeza que eu vou me divertir, vou tomar meus vinhos, lendo aqui e com certeza isso aqui vai ser objeto de uma oportunidade para a gente desenvolver juntos. Combinado. Muito obrigado, Belino. Obrigado, minha querida. Obrigado. Gente, até o próximo episódio. Tchau, tchau.